noite, começamos de novo. Terça-feira, 7h30 da noite, estamos aqui ao vivo para conversar sobre TDAH, sobre saúde mental, sobre o assunto que vocês propuserem aqui. Um pouco as pessoas vão chegando, a gente começa a bater papo, vocês vão me trazendo perguntas e eu vou respondendo. Antes disso, eu queria mandar um abraço, dizer que foi muito legal a nossa reunião de ontem. Começamos mais um projeto ontem. Eu já falei sobre isso aqui, um curso mais longo de 2 meses com 10 aulas ao vivo sobre TDAH em crianças, especialmente focando na questão da escola, e tá muito legal, a turma quase lotou. Quase lotou significa que deve ter ainda talvez 1 ou 2 vagas. Se alguém tiver interesse, manda mensagem aqui no privado, Carol vai responder e se tiver ela vai colocar, se não tiver a gente guarda o seu nome aqui com carinho para a próxima turma. Mas foi muito legal, a gente começou ontem ouvindo um pouco da história de cada um. Eu falei um pouco sobre a proposta do curso, eu ouvi um pouco a história de cada um e é muito legal. Eu sempre fico muito feliz quando tem grupos em que muitas pessoas têm TDAH, as pessoas vão se reconhecendo, vão trocando ideias e tal. Realmente estou muito feliz e muito animado com isso. A gente vai superando as coisas que vão acontecendo, né? E vamos tocando em frente. Portanto, mais um projeto aí que a gente tá levando e que eu espero que tenha sucesso, tenha resultado. E resultado é realmente as pessoas se beneficiarem, cada mãe conseguir cuidar melhor dos seus filhos, que eles tenham um desempenho melhor na escola, que eles tenham uma sociabilização melhor, que eles tenham um futuro melhor, né? A partir do conhecimento sobre o TDAH. Tô na correria como sempre. Cheguei, não tive tempo de nada, vim aqui, respondi as perguntas dos stories, ainda não consegui responder todas, vieram muitas perguntas ontem, e terminando aqui eu respondo as que estão faltando. O que mais que eu tenho para falar de recado aqui no comecinho? Bom, basicamente é isso, né? Me sigam, vocês já me seguem, estão vendo aqui porque me seguem, né? Marquem as pessoas, chamem mais gente para seguir a gente aqui. Que o nosso negócio agora vai deslanchar. Agora nós vamos realmente já estamos, né, nos últimos meses cada vez mais presentes aqui no Instagram, também no YouTube e em outras plataformas, e vamos agora com tudo levar informação para quem precisa, porque não é para ficar parado com ela não, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Bea Colares já está me perguntando: o que você acha sobre TDAH entrar na categoria de com deficiência? Bia, ou Bea, não sei, eu não concordo. Não concordo que o TDAH seja considerado uma deficiência. O que acontece? A gente tem que classificar as coisas, né? Então, se algumas pessoas vão ter direito a determinados benefícios, seja do governo, das escolas, de menos imposto, receber algum dinheiro, o que quer que seja, né, na hora de fazer prova, se alguma categoria de pessoas vai receber algum tipo de benefício, é importante a gente determinar bem o que é essa categoria e o que isso significa, né? E dizer que alguém tem uma deficiência significa que essa pessoa realmente tem uma condição muito prejudicada de funcionamento em relação a alguma área, comparado com as outras pessoas que não têm essa condição, e que isso realmente impediria essa pessoa de conseguir agir como os outros, de conquistar o que os outros conquistam e tudo mais. E não é o caso do TDAH. O TDAH, ele traz dificuldades, ele traz riscos, mas ele não é algo que impede a gente de conquistar. Eu tenho TDAH, não sabia o que era TDAH até meados da faculdade, quando li um livro sobre isso, porque na faculdade também não foi dito. Não tratei esse TDAH até já ter terminado a residência e, portanto, eu, assim como muitas outras pessoas, passei pela faculdade, me especializei, estava trabalhando e com uma boa resposta do público que eu atendia, sem tratar o TDAH. Se eu digo que o sujeito tem, por exemplo, uma deficiência auditiva, ele realmente não ouve, ou ele ouve muito pouco, né? Tem uma deficiência visual, não basta ter miopia, hipermetropia, astigmatismo. É importante que você tenha realmente uma acuidade visual baixíssima. E aí,
No caso do autismo, a gente fica no meio, em cima do muro, porque tem pessoas que estão dentro do espectro autista e que realmente a gente pode considerar isso uma deficiência, porque eles não conseguem mesmo agir da mesma forma, e tem outros que não, que tem traços, que tem sintomas, que a gente pode sim colocar dentro desse diagnóstico, mas que também não deveriam ser considerados deficientes. Então, é uma questão complicada, mas enquadrar uma determinada classe de pessoas, um grupo de pessoas dentro da categoria de deficiente, para que ele receba um benefício específico, isso é que eu acho mais errado de tudo. Então, assim, existem coisas que podem ser feitas pelas pessoas que têm TDAH para facilitar a vida dessas pessoas? Sim, existem muitas coisas. Em primeiro lugar, oferecer tratamento especializado gratuito através do SUS. Isso o governo deveria fazer. Né? Que em todo posto de saúde, que em toda cidade tivesse, né, profissionais disponíveis, facilmente acessíveis, com conhecimento sobre o assunto, não apenas médicos, né? E aí médicos pediatras, psiquiatras infância e adolescência, neurologistas, neuropediatras, mas também fono, TO, físio, psicologia, tudo isso deveria estar disponibilizado. E acesso à medicação também gratuitamente. Isso é uma coisa que a gente pode exigir. Que as escolas facilitem algumas adaptações, que as escolas ofereçam algumas adaptações que podem ser positivas, isso também deveria ser exigido e até hoje não foi. Que tenha um tempo um pouco a mais para fazer provas, vestibulares, Enem, concursos, já é mais polêmico, mas eu não acho que seja um absurdo oferecer e também já é oferecido. Então a gente tem que buscar lutar pelos direitos que realmente vão equiparar, né, a pessoa que tem TDAH às outras, que é o tratamento e alguns pequenos ajustes. Agora, entrar na categoria de deficiência realmente não dá. É até uma falta de respeito com a pessoa que realmente tem uma deficiência intelectual, que tem uma deficiência física, que tem uma deficiência sensorial e que realmente tem a sua vida significativamente afetada por isso e que essa deficiência o torna realmente diferente, né? E principalmente compromete de forma grave a habilidade para certas atividades. Então, não apenas em respeito a quem tem TDAH e que eu não considero que deve ser tratado, chamado de deficiente, mas também em respeito a quem tem uma deficiência, quem tem uma alteração qualquer, né, e que precisa de condições especiais do governo, que precisa muitas vezes receber um auxílio, sim, receber um dinheiro que venha do governo, porque ele não tem condição de trabalhar em condições de igualdade, que tem que ter vagas especiais em concursos e tudo mais, né? Precisa respeitar essas pessoas. Essa discussão vai longe, mas resumidamente o que eu penso sobre esse assunto é isso. E estou aberto a ouvir outras opiniões que não sejam idênticas às minhas e discutir cada vez mais, mas o que eu penso é assim. Legal, já tem bastante gente, começamos agora, já estamos aí com 20 pessoas, mais de 20 pessoas. E aqui tu pergunta aqui, borderline é uma deficiência? Não, gente, considerar um diagnóstico psiquiátrico como deficiência de forma absoluta, eu não considero correto. Quando esse diagnóstico é déficit intelectual, sim. Nos outros casos, há pacientes com o mesmo diagnóstico que a gente vai considerar deficientes e outros que não é? Um transtorno como a esquizofrenia, por exemplo, ele vai representar, assim, um impacto muito grande na vida de certas pessoas, a ponto de a gente considerar ele uma deficiência. Na vida de outras pessoas, não. Eu tenho muitos pacientes que têm esquizofrenia e que estão trabalhando, que depois do diagnóstico e do tratamento tiraram carteira, passaram no vestibular, fizeram uma faculdade, estão trabalhando, são funcionários de uma empresa, cumprem com as suas obrigações e tudo mais, pagam suas contas, se casam, têm filhos. Então, como eu vou dizer, né? O que significa ser deficiente? O que significa, qual é o conceito de deficiência? É importante trabalhar esse conceito antes da gente definir isso. E aí, mais uma vez,
Em alguns diagnósticos, algumas pessoas vão ser consideradas deficiência, como é no caso do autismo, como é no caso do déficit intelectual, como é no caso da esquizofrenia, mesmo no transtorno bipolar, e há outras pessoas com esse mesmo diagnóstico não. Existe um termo que é ainda mais criticado, que é o termo alienação mental. Só que ele é usado ainda hoje no meio jurídico, né? Existe uma lei que fala sobre alienação mental, e as pessoas que têm uma doença que a impedem de trabalhar e essa doença é considerada uma alienação mental, têm alguma vantagem, pagam um imposto a menos, recebem um pouquinho mais e tal. E isso é uma batalha, um desafio para o médico, para o psiquiatra. Por quê? Porque não significa esse diagnóstico é alienação mental, o outro não é. Não, esse é um conceito que não é um conceito médico, é um conceito jurídico. Esse conceito na medicina não existe mais há décadas. Então, é preciso adequar o conceito médico atual ao conceito jurídico que não se atualizou, porque não houve interesse do legislador, né, da Câmara dos Deputados e tudo mais, do Senado, em atualizar esse conceito ali no Código Civil, no Código Penal e tudo mais. Então, essas coisas são delicadas. Agora, antes de falar em deficiência, eu acho que é importante a gente entender que a primeira exigência que a gente deveria fazer é que o sistema público de saúde realmente ofereça aquilo que as pessoas precisam. Eu estava vendo agora recentemente a polêmica sobre a compra de medicamentos comumente usados para disfunção erétil, né, em homens, pelas Forças Armadas. E aí me perguntaram sobre isso, eu disse, eu não vejo nenhum absurdo. Para mim o absurdo é o SUS não comprar. O SUS não comprar para todo mundo, porque a disfunção erétil é um transtorno que afeta muito a vida da pessoa, não apenas da pessoa, do casal, da família, né? O homem que tem um problema como esse, ele tem a sua autoestima abalada, ele muitas vezes vai entrar num estado de estresse, de ansiedade, ele pode desenvolver um quadro depressivo e tudo mais. E agora, mais recentemente também, tem uma nova polêmica ainda em cima de próteses penianas que o Exército teria comprado. E eu repito a mesma coisa. Não vejo mal nenhum as Forças Armadas, o Exército comprar. O problema é o SUS não comprar. Então não é só em relação ao TDAH ou à saúde mental, mas existem várias outras questões que o SUS atualmente simplesmente finge que não existem, ou que são questões menores, que são questões pouco importantes, mas que, na minha opinião, não são, porque afetam gravemente a saúde das pessoas. Quando a gente analisa o conceito da Organização Mundial de Saúde, né, o conceito de saúde que ela coloca, pleno bem-estar físico, mental, social, intelectual, não sei o que lá e tal, e isso inclui o tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, isso inclui o tratamento de disfunção erétil, isso inclui psicoterapia, isso inclui várias outras coisas que não estão contempladas no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, e deveriam estar, e essa eu acredito que deveria ser a nossa principal luta, que todos os medicamentos que têm autorização da Anvisa para o tratamento de determinada condição fossem disponibilizados pelo SUS para os pacientes que têm essa condição, sem que esse paciente ou a sua família precise entrar numa batalha jurídica para provar ali essa necessidade e essa indicação. Esse é um problema muito sério que a gente vive. Enquanto isso, o dinheiro vai sendo gasto em bíblias com a foto do pastor e em tantos outros absurdos que a gente vê por aí. E eu só citei esse exemplo, não para criticar esse governo em específico, mas porque é o exemplo mais recente. Se a gente fosse pegar em governos anteriores, eu também teria dezenas, centenas, talvez mais até exemplos para dar. Então, o meu pensamento sobre esse tipo de situação é mais ou menos por esse lado. E a gente não quer ser considerado diferente, a gente quer tratar para conseguir fazer igual os outros conseguem, e tratando a gente consegue. Então, né? Juliana Motti. Doutor, boa noite, doutor. Vi que o senhor falou que o Verbanz de 10 mg é uma dosagem baixa, do mesmo jeito que o senhor da Ritalina. Porque minha filha toma Ritalina de 10, um comprimido e meio, não vejo muita diferença. Será que é por isso? Porque a Ritalina 10 mg é baixa? Então, Juliana, não. Cada remédio ele tem uma dose,
uma faixa ali terapêutica, né? De tantos miligramas a tantos miligramas ele vai ter uma boa ação terapêutica. Tem medicamentos que numa certa dosagem serve para tratar um transtorno, numa outra dosagem vai servir para tratar um transtorno diferente. E remédios diferentes têm doses diferentes. Você toma uma dipirona de 500 miligramas e além de melhorar a sua dor, inflamações e tal, dificilmente ela vai trazer um outro sintoma qualquer, né? Um efeito colateral, coisa assim. Enquanto no caso da Ritalina, 10 miligramas já faz um bom efeito. Venvance não, a dose é um pouco maior. A gente começa em geral com 30 miligramas. Em crianças começar com um pouco menos, 15 ou 20, até vai lá, mas se já há uma previsão, então vamos começar aqui com 15 miligramas durante 3, 4 dias, uma semana no máximo, depois a gente já vai para 30 miligramas, só para ter um período de adaptação e ficar bem. A Ritalina a gente começa com 10 por tomada, né? Por dose. E em geral vai se usar 2 ou 3 doses por dia de Ritalina de 10 miligramas com intervalo de mais ou menos 4 horas entre elas, porque é o tempo de ação dessa medicação, em média cerca de 4 horas de ação. Então, sim, 10 miligramas, mas 10 miligramas agora, 10 daqui 4 horas, se precisar, daí 4 horas mais 10, e aí a gente cobriu um período de cerca de 12 horas ao longo do dia inteiro. Mas é com 10 mesmo que começa o tratamento com a Ritalina. Não deu, tem convicção do diagnóstico, usou 10, não funcionou, vamos para 15, não funcionou, vamos para 20. Aí a gente vai ver a idade, o peso e tudo mais, pode até ir um pouco maior a dose, ou então a gente vai para o Venvance, que é uma droga diferente, e aí a gente vai também experimentando doses cada vez mais altas. Eu não sei se a Carol conseguiu postar um postzinho que eu escrevi ontem, e aí ficou para o pessoal fazer bonitinho e tal, botar as imagens, sobre um estudo que eu vi recentemente. Vou descrever ele para vocês aqui rapidamente, eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso agora no feriado. O estudo tinha o objetivo de analisar se crianças com TDAH e transtorno opositor desafiador, né, o popular TOD, ou transtornos de conduta, mas sempre com TDAH e também esses transtornos, e que pontuavam bastante alto numa escala de agressividade, se o uso de risperidona ou de valproato, né, o ácido valproico, melhoraria essa agressividade. Então, no desenho do estudo, antes de chegar nessa fase de testar esses dois medicamentos, eles propuseram uma fase aberta em que todos os participantes iriam ter acesso à otimização do tratamento do TDAH. Então, todas as crianças incluídas na fase inicial do estudo tinham o diagnóstico de TDAH e TOD ou transtorno de conduta e eram muito agressivas e já estavam usando remédio para TDAH. Se não me engano, Ritalina pelo menos 30 miligramas por dia no total, ou o equivalente a isso, Venvance 40 miligramas por dia, uma coisa assim. Não me lembro exatamente a dose, mas já estavam usando remédio para TDAH. Então, primeiro nós vamos otimizar esse tratamento, ajustar a dose de todas essas crianças e oferecer uma espécie de treinamento para os pais sobre como lidar com a agressividade dessas crianças. E aí, depois disso, aquelas que realmente seguirem muito agressivas, a gente vai aplicar um dos dois medicamentos e vamos testar a comparação entre os dois. Resultado: após essa primeira fase, mais de 60% dessas crianças que já estavam tomando remédio para TDAH melhoraram tanto a ponto de que não havia qualquer justificativa para tentar introduzir outro medicamento. Então, essa história de que, levei meu filho no médico, ele tomou Ritalina, não funcionou, aí passou o risperidona. Não é uma vez não funcionou. Vamos ajustar a dose, vamos ajustar os horários, vamos tentar a segunda opção que a gente tem de medicamento. Em outros países existe uma terceira opção, a gente poderia tentar também. Tem o segunda linha e tal. Lá no final é que a gente vai ver outra coisa. Então, calma, porque às vezes parece mágica e a gente dá um comprimido de 10 miligramas de Ritalina, no mesmo dia tem um efeito maravilhoso. Às vezes o efeito não é tão intenso assim, não é tão legal assim, a gente tem que fazer ajustes, mas quando a gente vai com calma, sabe o que está fazendo, tem convicção e segue os preceitos que as evidências trouxeram até hoje, a gente consegue a melhora da grande maioria das crianças, tanto em relação à desatenção, ao desempenho escolar, agressividade, irritabilidade, socialização.
todos os outros sintomas que a gente observa dentro do transtorno. Por nada, Beto, aqui para isso mesmo. Eu venho aqui para responder as perguntas. Vocês podem perguntar o que quiserem. Gilce Willig, é um nome difícil. O que você sabe sobre a cannabis medicinal? Olha, eu sei sobre a cannabis medicinal que ela é usada com sucesso, é bem indicada para alguns casos de epilepsia. Existem evidências, mas não robustas o suficientes, não que indicam que deve ser sempre usado, mas pode trazer algum benefício em alguns casos de autismo, e não há qualquer evidência de que traga melhoras no TDAH. Lembrando que cannabis medicinal não é fumar maconha. Cannabis medicinal é o uso de algumas substâncias que tem na planta, né, na cannabis, que são isoladas e aí em forma de óleo ou de uma cápsula, de uma coisa assim, vão ser usadas pelo paciente. Não é simplesmente comprar maconha de um traficante, uma pessoa que, ou mesmo plantar na sua casa e tal, e fumar. Não é isso que a gente chama de cannabis medicinal, certo? Mas ainda assim, o uso dela é bastante restrito, são poucas as condições psiquiátricas que realmente apresentam uma melhora na maioria dos pacientes. Na neurologia, ela tem um uso maior, principalmente nas epilepsias, e todo medicamento, toda substância, todo suplemento alimentar, ou técnica psicoterapêutica que a gente quiser utilizar, qualquer coisa que a gente quiser usar para melhorar a saúde, é importante a gente entender que o benefício é limitado. Não tem uma coisa que é boa para tudo. Então o benefício de tudo é limitado. Os remédios para TDAH são bons para TDAH, mas não são bons para depressão. Às vezes ajudam até em alguns casos de depressão, né? Mas não são a primeira linha do tratamento. Ou mesmo para esquizofrenia ou para o transtorno bipolar. Da mesma forma, determinadas plantas, determinadas substâncias naturais ou ativos que são retirados de substâncias naturais vão tratar eventualmente algumas coisas e não vão tratar outras. A coisa que mais facilmente estraga a reputação de um determinado produto é você querer fazer uma propaganda de que ele funciona para tudo, porque para tudo nada funciona. Então a cannabis medicinal tem um bom uso sim em alguns quadros, mas na psiquiatria ainda não mostrou que realmente deve entrar no nosso arsenal terapêutico para tratar o TDAH e quase todas as outras coisas. Boa noite, o Emerson está sempre por aí também. Juliana Oliveira Marques, não só auxílio, mas um tratamento diferente na escola, apoio maior. Sim, Juliana, isso deveria ter, como eu disse, eu acho que isso deveria sim ter, mas né, que a escola tivesse profissionais que entendem o TDAH para fazer interface entre a professora e o aluno, entre a professora e os pais, principalmente entre as professoras e os pais, é muito indicado. Inclusive no guideline britânico sobre o tratamento do TDAH, onde eles colocam desde a organização do sistema, como deve ser feito, treinamento do pessoal, tem esse ponto, né? É muito importante que exista uma pessoa que trabalha na escola, que entenda o TDAH e que esteja preparado para fazer essa comunicação entre a escola e a família, e aí aparar essas arestas e realmente identificar caso a caso quais são as adaptações que são mais indicadas. Simplesmente baixar uma lei aí, um decreto que seja, dizendo que toda criança com TDAH tem que ter mais tempo para fazer prova, tem que fazer prova separado, tem que sentar na primeira fileira, tem que fazer... Nem todo mundo que tem TDAH vai se beneficiar disso. Então, dá o poder pro sistema de educação e de saúde de fazer aquilo que precisa ser feito em cada caso e confiar que vai ser feito e dar liberdade para as pessoas agirem, né, dentro do que for razoável e tudo mais, e ter um sistema que vigia, que fiscaliza e que tenta garantir que as coisas estejam ocorrendo da maneira adequada. É muito melhor do que colocar uma lei dizendo tem direito a isso, isso e isso, porque o tem direito vira obrigação e aí tem muita gente que vai acabar sendo prejudicado.
Enxaqueca faz parte do TDAH? Não, não faz parte do TDAH, mas é um pouco mais comum em pessoas que têm TDAH. Quem tem TDAH tem uma chance um pouco maior de ter enxaqueca, mas são coisas diferentes e a enxaqueca não é parte do TDAH. Boa noite, Creme Novaes. Eliana Lima, posso enviar uma pergunta pelo direct? Pode, Eliana. O direct, normalmente a Carol responde as coisas que não são técnicas e aí aquilo que precisa da minha, eu respondo também. Ela me passa e eu respondo. Mas que são muitas mensagens e eu não consigo, eu não tenho tempo, então a Carol está fazendo esse trabalho de filtrar essas mensagens e tal, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana ela me passa um tanto de mensagem que eu respondo pessoalmente, às vezes até com áudio, né? Pode mandar sim. Rosemary Assis, boa noite, enxaqueca. Pois é, acabei de responder. Como tratar? Aí a enxaqueca a gente vai tratar. Quem trata a enxaqueca é um neurologista e a gente trata com medicações que vão preveni-la. Eu confesso que não me sinto tão seguro, não me atualizei nesses últimos 2, 3 anos, se seguem as mesmas indicações, se tem alguma coisa nova, mas tem alguns remédios aí, pelo menos 3 ou 4 medicamentos diferentes que a gente pode usar para prevenção das crises de enxaqueca. Feciribelli. Doutor, minha filha tem 17 anos, TDAH diagnosticado aos 7 anos. Na pandemia ficou sem medicação, as aulas voltaram, ela está muito deprimida, angustiada, pensamentos catastróficos. Levei ao neurologista. Deixa eu ver se a Fê seguiu aqui. 17 anos, médico quer tratar depressão antes do TDAH com Escitalopram. Fê, vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo para eu não me perder. Tá aqui, 17 anos. 17 anos é uma idade difícil, tá? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A adolescência é uma fase um pouco mais complicada. Teria sido o ideal que, se ela tem de fato TDAH, teve um benefício com o tratamento tivesse sido mantido na pandemia. Mas águas passadas não movem moinhos, a gente tem que pensar daqui para frente. Se ela não voltou ao tratamento para voltar às aulas presenciais e está sentindo isso tudo, eu não vi a paciente, mas eu tentaria iniciar com o tratamento do TDAH porque a resposta é rápida e se tiver uma resposta muito positiva, a gente não vai precisar entrar com antidepressivos. Agora, tudo depende. Preciso ver a história familiar, se tem muitos quadros de depressão de verdade na família, a intensidade desses sintomas, se ela realmente tem um quadro depressivo importante que exige um tratamento mais imediato, os riscos que essa depressão pode trazer para ela, o quanto está comprometendo a convivência com ela na escola, o aproveitamento das aulas, tudo mais e tal. Mas, enfim, em geral, tratar o TDAH dá uma resposta melhor. Agora, não tem problema nenhum entrar com o Escitalopram e pouco depois entrar com o tratamento também do TDAH. A questão é que, se ela está se sentindo assim, porque ela não consegue acompanhar bem as aulas, porque ela está sentindo que o desempenho dela é inferior aos outros, porque ela está morrendo de medo do Enem e acha que vai chegar lá e vai dar tudo errado e vai ser horrível e tudo mais, porque ela não está conseguindo se socializar bem dentro da escola. Todas essas coisas são muito comuns em quem tem TDAH. Né? E quando a gente sabe que a criança, o adolescente tem TDAH, não está sendo tratado, ela está apresentando esses sintomas, eu pessoalmente tendo a tratar o TDAH. Agora, mais uma vez, eu não vi a sua filha, eu não conversei com ela, não conversei pessoalmente com você, portanto, seria muito complicado para mim afirmar o que é o certo e o que é o errado. Estou te dando uma posição, no geral, como eu costumo agir. Agora, espero que você esteja com médicos que você confia e que você realmente está disposto a seguir a orientação deles. Se não, busca uma segunda opinião, consulta com um segundo médico, veja o que pode ser feito, porque às vezes isso vai ajudar mais. Neurologista,
Que o neurologista trate o TDAH, a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Agora, neurologista não tem a formação que o psiquiatra tem para diagnosticar e tratar a depressão, a ansiedade, outros transtornos, transtornos de personalidade, as questões emocionais. Em geral, a formação é muito diferente. Existem neurologistas que têm essa sensibilidade, que têm naturalmente esse jeito, né, para tratar desses assuntos, mas a abordagem da neurologia e da psiquiatria normalmente é muito diferente. Se a sua filha tem TDAH e tem suspeita de depressão também, eu sugiro que você procure um psiquiatra. E um bom psiquiatra, dependendo da sua cidade, eu tenho algum para recomendar, dependendo não, mas eu tô aí também, né? E trabalhando, e é muito, atendendo presencial e online. Elka de Andrade, doutor, é aconselhável retirar a Ritalina aos finais de semana nas crianças? Aqui em casa é complicado. Elka, não é recomendado. Se eu tiver que falar uma resposta só para todo mundo, não. O ideal é manter final de semana, feriado, férias, Natal. Em alguns casos específicos, sim, a gente vai encontrar motivo para suspender no final de semana, principalmente quando a criança não é muito hiperativa, não está sempre se colocando em risco, ou quando a criança tem realmente uma redução de apetite muito significativa, que não melhora após 4, 6 semanas, 8 semanas, não melhorou essa redução do apetite, aí a gente deixa sair no final de semana para ele comer melhor e engordar um pouquinho. Ô, gente, vocês me aguardam aqui 30 segundos que eu vou só buscar o carregador do celular, porque eu esqueci ele de novo, senão minha bateria vai acabar. É 30 segundinhos no máximo. E já estou de volta. Deixa eu botar aqui na tomada, no telefone e vamos que vamos. Qual a sua opinião sobre cannabis? Eu já falei sobre isso, eu acho que eu voltei, ao invés de ir para frente, eu fui para trás. Não, é porque a pergunta foi... Gente, minhas respostas são longas, a pergunta é curta, a resposta é longa. Eu não vou responder sobre a cannabis medicinal, gosto ou não gosto, né? Acho bom ou não acho bom. Então, você perguntou uma vez, eu vou ler sua pergunta. Fica tranquilo. A gente vai aqui até a hora que for. Eu já ouvi falar que uma pessoa que toma Ritalina LA, se não tomar todo dia, faz efeito rebote. Isso é verdade? Então, eu não sei o que as pessoas chamam quando elas dizem efeito rebote. O que acontece é que quando a gente toma o remédio todos os dias, a gente tem aquele efeito todo dia, e a parte negativa do efeito, os efeitos adversos, boca seca, coração um pouquinho mais acelerado, uma redução do apetite, às vezes a mandíbula fica um pouco, mordendo um pouco mais forte, travando um pouquinho, a gente acostuma e sente com menos intensidade. Às vezes o próprio corpo deixa de apresentar esses sinais quando a gente usa todo dia. Você usa 5 dias, para. 5 dias, para. Aí vem um feriadão, 3 dias só, para 4. Aí, na outra semana tem outro feriado. Aqui na minha região, essa semana tem um feriado. Semana que vem é feriado, quinta e sexta de novo. Aí na outra semana, mais 3 dias usando, 4 dias, para. Aí o efeito colateral nunca vai embora. Você tá sempre com aquela sensação, né? Um pouco diferente. Então... eu não sei o que você está chamando de efeito rebote, mas isso pode acontecer. Agora, outra coisa que acontece é que quando a gente usa durante muitos dias a medicação para TDAH e de repente no primeiro dia que a gente não toma, a gente às vezes sente um pouco mais cansado, um pouco mais desanimado do que o normal. Depois isso se acostuma, 2, 3 dias já não sente mais nada. Só que você não tem um efeito positivo, né? Então esse aqui é o problema. Então é muito mais a questão de ajuste e de não estar sujeito aos riscos que o TDAH traz. Semana passada, no curso gratuito que a gente fez de 3 dias, eu falei muito sobre isso. E vamos também falar durante esse que está acontecendo agora. Para quem está aí, eu repito, nós começamos ontem, a aula de ontem foi mais uma apresentação, está gravada, ainda temos 9 aulas pela frente.
toda segunda, agora do mês de abril e maio também, e ainda tem mais 2 sábados de brinde para tirar dúvida quem às vezes não pode entrar na segunda. Gente, eu tô vendo que tem alguns pedidos de entrar aqui ao vivo. Vem para nossa, eu ia falar comunidade, porque a comunidade durante esses 2 meses se transformou nisso. Vem para o nosso, tô prometendo, tô convidando, não sei se tem vaga, mas lá todo mundo entra ao vivo com a câmera e conversa. Aqui eu não gosto de expor, porque as pessoas podem depois se constranger, a live vai ficar gravada, seus seguidores vão ver, vão entrar, vão ver o que você está falando, e às vezes a gente vai na impulsividade e porque quer muito, né, conversar sobre um determinado assunto e acaba muitas vezes depois tendo esse rebote, né, o efeito rebote da exposição no Instagram. Ou algumas pessoas que você não queria que ouvissem essa história ouvem também e vai ficar chateado comigo, eu não quero que isso aconteça. Gilce Willig, um filho de um amigo meu de 8 anos deu resultados incríveis, ele tem TOD, obrigado. Por nada, resultado é muito bom mesmo. Quando a gente acerta e quando a gente tem a permissão, né, quando a família colabora com esse processo de a gente ir pouco a pouco, chegando na dose, ajustando e tudo mais, os resultados costumam ser muito bons. A gente não pode prometer, é claro, eventualmente um ou outro não tem uma resposta como a gente gostaria, mas a maioria melhora. Eliana Lima, qual o tratamento adequado para o TDAH adulto? Eliana, o tratamento para o TDAH adulto consiste em 2 partes, basicamente. Medicação e psicoterapia. A medicação, nós temos 3 remédios que são primeira linha no Brasil para tratar o TDAH. O que significa ser primeira linha? Muitos ensaios clínicos controlados, com grande número de participantes, ou de preferência meta-análises, né, que são estudos que reúnem vários ensaios num estudo só, demonstraram que este remédio é, de fato, melhor que o placebo e que ele é muito bem tolerado, que ele não traz efeitos colaterais que levam boa parte dos participantes dos estudos a abandonarem ou se sentirem muito desconfortáveis. Então, nesse sentido, nós temos 3. O metilfenidato, que no Brasil tem o nome de Ritalina, Ritalina LA, Concerta, e agora tem outros chegando ao mercado também. O Venvance, o lisdexanfetamina, que no Brasil tem o nome de Venvance e de Juneve, e a bupropiona XL, a bupropiona Extended Release, a bupropiona de liberação lenta. Só que a bupropiona é melhor que o placebo, mas é muito inferior aos 2 primeiros que eu citei. E a psicoterapia, aí a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, terapia com meditação tipo mindfulness pode ajudar, terapias de grupo podem ajudar, psicoeducação de forma geral ajuda muito. No adulto, a psicoterapia tem um impacto muito maior do que na criança e a gente indica que seja feito. Às vezes o próprio médico faz o seu estilo de psicoterapia dentro do consultório, às vezes a gente indica que tem um profissional da psicologia toda semana junto com esse paciente durante um certo tempo e tudo mais, mas assim é feito o tratamento. Esses são os medicamentos que a gente tem e é importante ser acompanhado por essas outras modalidades também. Meu Deus, que nome! Pérez. Hausal. Eu não sei. Questão de boa alimentação para TDAH. Teria alguma base padrão de alimentos para comer? Não, normal. Os estudos sobre alimentação no TDAH mostram que quem tem TDAH tem uma tendência a se alimentar pior, no sentido de que come mais fast food, come mais comidas super processadas, cozinha menos em casa, come menos salada. Por quê? Porque somos impulsivos, comemos aquilo que temos vontade, comemos aquilo que está disponível, comemos aquilo que é rápido, fácil, não vai dar muito trabalho e temos dificuldade para abrir mão, entende? Eu tenho em muitas palestras que já dei, eu uso um slide que tem uma menina com as 2 mãos assim, na verdade é mais esticadinha, mas aqui o espaço que eu tenho é esse. Numa mão tem um bolo de chocolate, na outra tem uma maçã. E ela olha assim para o bolo de chocolate, com uma carinha assim. Eu já disse que só esse slide eu dou uma aula inteira só com esse slide, porque
É a história da nossa vida. Você pode ter aprendido a comer a maçã, que a maçã é melhor, você pode não ter desenvolvido um paladar tão assim, afoito pelo bolo de chocolate, pode ser uma questão de hábito e tudo, mas via de regra, só se escolhe a maçã porque se pensa no futuro. Porque agora eu quero bolo de chocolate. Um bolo de chocolate ou uma maçã? Bolo de chocolate? Eu não preciso nem pensar. O que você quer de sobremesa para hoje? Bolo de chocolate ou maçã? E maçã agora é sobremesa? A maçã significa o futuro, o bolo de chocolate significa o presente. E um dos maiores problemas do TDAH é isso, nós fazemos pelo presente, não pelo futuro. O Barclay, psicólogo americano, escreveu vários livros, publicou vários artigos sobre TDAH, é um dos pioneiros na pesquisa sobre o TDAH. Ele fala que o TDAH poderia ser chamado de negligência com o eu do futuro. Por quê? Porque o eu do futuro sempre olha para trás e se arrepende das decisões tomadas pelo eu do passado. Só que o eu de hoje não quer abrir mão do bolo de chocolate. O eu do futuro gostaria de ter uns quilos a menos. Gostaria de não ter hipertensão, gostaria de não estar com problema de colesterol, gostaria de não ter que tomar insulina, mas o eu do passado foi. Então, o que a gente precisa é entender que se a gente não parar e pensar, a gente vai sempre agir em função do agora. Então, é preciso tomar essas decisões. Agora, não há evidências que apoiem a afirmação de que determinados alimentos vão causar TDAH ou vão piorar significativamente os sintomas de TDAH. Não existe nenhum estudo sério, com um número suficiente de participantes, bem desenhado, bem delimitado, que mostre isso. Portanto, não seria responsável falar nesse sentido. O que existe é um tipo de dieta que é conhecida como Few Foods Diet, ou em português seria dieta de poucos alimentos. O que é isso? O nutricionista vai pegar e vai excluir quase tudo da sua dieta e deixar poucas coisas. E essas poucas coisas a gente sabe que são muito pouco inflamatórias, né? Tendem a causar muito pouca reação inflamatória no organismo. E aí a gente vai introduzindo e retirando pouco a pouco cada item da dieta e fazendo uma análise se houve ou não benefício durante aquele período em que se ficou sem o determinado item, se houve um prejuízo quando aquele item foi reintroduzido. Isso é muito difícil de fazer para quem é obsessivo. Para quem é TDAH, isso é praticamente um desafio da morte. Você imagina a gente com TDAH ficar com a dieta super restrita a poucos alimentos durante períodos relativamente prolongados, algumas semanas e tal, e pouco a pouco, essa semana eu não posso comer isso, eu só posso comer isso aqui, na outra semana eu não vou poder comer isso, eu vou ter que voltar. É muito difícil. E é tão difícil que os estudos são realmente limitados, mas há sugestão de que isso pode ajudar um pouco. O problema é que o efeito que isso traz é isso, e o efeito do remédio é isso, entende? O efeito do mindfulness faz efeito no TDAH? Faz isso, e o remédio? Isso. Então é aí que está o problema. Eu falo, foi feito um estudo sobre neuroestimulação e neurofeedback que mostrou resultado. Primeiro, se o estudo de neurofeedback mostrou resultado, ele não foi bem desenhado, ele não é duplo cego, ele não é randomizado, ele não foi feito de forma séria e independente, porque todos que foram feitos dessa forma até hoje não mostraram qualquer resultado. Mas ainda assim, o resultado que eles mostram, por que não tem grupo controle, por que não foi randomizado, por que o desenho era realmente extremamente frágil, é assim. E o do remédio é assim. Então, eu dizer, existe essa alternativa de tratamento, eu estou afastando o meu paciente do tratamento que realmente tem um potencial de trazer efeito, que é o uso da medicação, a psicoeducação, a psicoterapia, conhecimento sobre o TDAH e os ajustes na vida que a gente vai fazendo. É essa que é a questão. Não tentarei repetir seu nome, você me desculpa a brincadeira, mas é que realmente não dá para ler isso que está aqui.
A Fê está completando a pergunta que eu já respondi. Se vier mais depois eu comento mais também. Enxaqueca, aí ó. Olha a impulsividade do TDAH, tá vendo? A gente pergunta 3 vezes a mesma coisa, mas eu não é que eu não quero responder, porque eu tô indo na sequência. Vocês já estão lá embaixo nos comentários, eu tô indo um por um aqui. Eliana Lima, universidade particular, aí eu já não sei sobre o que você estava falando, mas vamos lá. Boa noite, Dani Fernandes. Por nada, Eliana. Corrinha Nascimento, boa noite para você também. Eita, perdi. Vou achar. O difícil é isso, de vez em quando eu me perco. Já achei. O Emerson está perguntando o que fazer na hora da crise de pânico. Na hora da crise, não adianta eu falar para o paciente o que fazer. Na hora da crise, ele está em crise. Ele está com a sensação de que ele vai morrer. Ele está com a sensação de que ele está infartando, de que ele está tendo um AVC, de que ele está com a pressão caindo a ponto de morrer, de que ele... Nessa hora, é simplesmente colocar num lugar onde ele se sinta um pouco mais confortável e dar um suporte no sentido de o seguinte: estamos aqui com... vai passar e sempre passa. Gente, eu liguei aqui na extensão, mas eu não liguei a extensão na tomada. Eu vou lá porque senão vai acabar de repente. É um instante. O que nós temos mesmo que contribuir no pânico é após a crise, em mostrar para o paciente que foi só uma crise de ansiedade, tentar identificar qual foi o gatilho que trouxe essa crise, mostrar que não há sentido em se desesperar tanto assim, orientar estratégias que ele pode fazer antes de a crise se instalar. Então, ao perceber que o coração está acelerando, que a respiração está ficando mais superficial, sentar, ir para um lugar arejado, contar até 10, se concentrar no próprio corpo, se concentrar na respiração, respirar voluntariamente de forma mais profunda, puxa o ar, e várias coisas que a gente vai fazer nesse sentido. Mas depois da crise, quando a gente tem o paciente tranquilo para conversar, mostrar para ele e tentar fazer ele identificar o que é que está trazendo essa ansiedade toda que está acumulada. Porque eu entendo que isso é igual a uma panela de pressão. A panela de pressão só explode por um motivo: a válvula não está funcionando e a pressão se acumulou. Então, muitas coisas trazem pressão na nossa vida e a gente precisa de válvulas de escape para não deixar a coisa se acumular tanto assim e a ponto de a gente chegar até essas crises. A Fê, ela pretende tratar a depressão primeiro, mas existe escolar, realmente. Então, é isso, Fê, mas olha, não se desespere, vai com calma, vai devagar, mas se quisesse tratar os dois juntos também não tinha problema. O problema de entrar com um medicamento para depressão e um para TDAH é que na hora que vem a resposta eu não sei qual foi. Né? Os dois atiraram ao mesmo tempo, eu não sei de onde que saiu a bala, que realmente acertou. Então depois vai ter uma insegurança para tirar. Como o resultado do TDAH eu vejo mais rápido, então, vamos uma semana aqui com remédio para TDAH, se não der certo, daqui a uma semana a gente já entra com antidepressivo também, pelo menos a gente teve uma noção do que o remédio do TDAH fez. Então, mas tá legal, vai com calma que vai chegar. Jerusa Mendes, doutor, comente seu post sobre a medicação risperidona e TDAH. Jerusa, acabei de comentar, se você não viu, a live vai ficar gravada e vai ficar aí. E eu estou preparando, estou escrevendo aqui, separando os artigos, porque eu vou fazer um vídeo bem mais longo para botar uma pedra nesse assunto. Com tudo que a gente tem, não evidentemente tudo, mas com as melhores evidências que a gente tem, permite a gente entender essa questão de antipsicóticos, especialmente a risperidona no TDAH. Quando e para quais pacientes, por quanto tempo que a gente realmente tem indicação de usar.
adianto para vocês, é para quase ninguém. E quando se usa, é para usar por pouquíssimo tempo, por no máximo algumas semanas. Não é para começar e ficar a vida inteira tomando esse remédio. Agora, eu quero colocar isso bem documentado para que não haja essa coisa. Ah, mas o meu médico falou isso. Ah, mas eu não sei quem lá, mas eu vi não sei onde. Não, tá aqui, ó. Preto no branco, as evidências científicas estão aqui e realmente é o que tem. Só mais um comentário sobre isso. Eu pesquisando ontem para esse curso que eu estou dando, né? Ontem eu passei o dia inteiro produzindo aulas, slides e tudo mais, pesquisando artigos para embasar ainda mais. Eu encontrei esse editorial de uma revista científica, não me lembro qual era a revista, mas uma revista importante, que o título é Primeiro Não Fazer Mal. E aí depois vem alguma coisa como mais ou menos recomendações sobre o risco, né, o cuidado que se deve ter ao prescrever antipsicóticos para crianças e adolescentes. E ali ela vai colocando, tintim por tintim, o tamanho do problema que isso é hoje no mundo e o quanto esses medicamentos podem fazer mal para as crianças. E assim, só há uma indicação formal, amparada pelas evidências, de uso de risperidona em crianças e adolescentes com TDAH. Quando essa criança, além do TDAH, ela tem de fato ou o TOD ou o transtorno de conduta e tem um QI baixo, tem uma capacidade intelectual reduzida. Não significa um déficit intelectual, um retardo mental, qualquer coisa que vocês queiram chamar. Mas o QI é abaixo da média. A gente considera a média entre 90 e 110, então para as crianças que realmente têm um QI abaixo de 90, não precisa ser abaixo de 70, que é déficit intelectual, abaixo de 90, pessoas que têm a capacidade intelectual reduzida e são muito agressivas e têm TDAH e têm esses outros transtornos, aí a gente pode usar. Quando? Nas fases em que a criança estiver especialmente irritada, especialmente agressiva. Depois de ter tratado o TDAH com a medicação, que é normalmente prescrita para TDAH, em doses que chegaram até o limite superior, caso antes disso não tenha trazido todo o resultado que a gente espera, e após terem sido implementadas mudanças na rotina, no dia a dia da casa e da escola da criança. Se tudo isso foi feito e a criança tem essas condições e ainda assim ela é agressiva, a gente pode usar esse medicamento e nós vamos perceber um efeito relativamente pequeno, mas há algum efeito. Tirando isso, o que há é sedação e efeito colateral, e só. E eu falo com toda segurança, com toda tranquilidade, porque isso não é a minha opinião. Isso é a única opinião que alguém pode ter quando se baseia nas evidências científicas que existem disponíveis até o momento. Pode até ser que daqui a algum tempo novas evidências venham provando o contrário, o que eu não acredito que vai acontecer, porque as que existem mostram nesse sentido. Já foi testado antes e não mostrou bom resultado. Portanto, não tem o que discutir sobre esse assunto. Agora, se no futuro as evidências vierem a contrariar a que nós temos hoje, eu vou mudar de opinião. No mesmo dia que tiverem estudos, né, que eu tiver acesso a estudos que mostram que sim, ela deve ser usada e vai ser beneficial, eu vou mudar de opinião. Mas até lá, como médico, eu sou obrigado a seguir o que a ciência indica, e o que a ciência indica é isso. E na minha prática, o que eu vejo com os pacientes que eu recebo de colegas que estão usando esses medicamentos, eles engordaram, eles estão lentos, eles têm uma elevação significativa da prolactina, que muitas vezes eu percebo só porque ou a menina está começando a ter seios antes da hora, ou ela já tinha seios e ela está tendo um aumento mais significativo deles, ou o menino está começando a ter um pequeno desenvolvimento das mamas, além de desânimo, cansaço, falta de energia, falta de vontade para as coisas.
Tudo isso é efeito colateral das medicações. E, eventualmente, ainda acontece um efeito que parece paradoxal, mas é um efeito colateral muito comum desse tipo de medicamento antipsicótico, que é transtornos relacionados a movimentos, inclusive a acatesia, que é o menino não consegue mais ficar sentado. Antes ele era distraído, agora ele fica andando de um lado para o outro, nada tá bom, e ele tá inquieto, é como se ele estivesse procurando alguma coisa que satisfaz e nada satisfaz, que também acontece por causa dessa medicação. Então, o que temos hoje é isso. Por nada. Ó, tem gente marcando aqui, ó, os colegas aqui, marque também você, as pessoas que você acha que deveriam vir assistir a live para que venham também. Muito legal. Quem que é que eu tenho que agradecer aqui? Andréia Góes. Andréia já conheço. Muito legal, Andréia. Neurologista colocou isso, que não quer entrar na esfera da psiquiatria para prescrever as duas medicações. Legal, Fê. Pelo menos ele sabe da limitação dele, né? Recomendo algum colega em Salvador, Bahia? Rosemary, sinceramente eu não conheço alguém que eu diga que eu posso confiar em Salvador. Eu ouvi falar que tem uma neuropediatra aí que cobra um absurdo na consulta, mas eu não conheço pessoalmente e quem me falou não me falou elogiando ela, não. Não estou eu criticando, mas todo mundo erra, todo mundo se engana e tal, mas em Salvador especificamente não. Em Juiz de Fora, para adolescente, eu não sei se o César atende adolescentes e eu não sei o sobrenome dele, mas eu gosto muito do César. Ele não foi meu preceptor em Barbacena por muito pouco, mas ele está aí, ele trabalha inclusive no SUS. César, psiquiatra da infância e adolescência em Juiz de Fora, eu não acho que tem muitos não, é branquinho, vou falar que ele é gordinho, mas não sei, tem muitos anos que eu não vejo, mas você vai encontrar. Corrinha, foi o que aconteceu com meu filho, parece que ele havia esquecido tudo que aprendeu, ficava em desespero, mas agora está usando diariamente, é isso aí, Corrinha. E a Andréia segue chamando o pessoal para cá, muito bem, Andréia. Bem, Colares, meu filho fica mais agitado sem a medicação, normalmente fica mesmo. Meu filho tomou Venvanse, parecia que tinha saído do corpo. Eliana, não sei o que você quer dizer com isso, mas se quiser explicar melhor, aí eu comento. Juliana, o problema é que também que o remédio é caro, infelizmente se a gente der no final de semana, feriado, pois é complicado. Juliana, cada um sabe da sua realidade e vai se ajustando aí, mas é como eu estou dizendo, o ideal seria isso. Se o que você pode oferecer é só durante os dias de aula, ofereça durante os dias de aula, já é alguma coisa. Agora, converse com o seu médico sobre a possibilidade de entrar com um processo, procure o Ministério Público Estadual, leva um laudo, as receitas e tudo mais e solicite que a prefeitura pague os remédios, porque se a sua família vai ser muito impactada pelo preço do remédio, nada mais justo que o SUS pague e quando a gente entra na justiça a gente consegue sim. Se deu bem com a Ritalina. Ele é assim, tem uns que se dão bem com um e não com o outro, né? Com o Venvanse parecia que tinha saído do corpo, com a Ritalina ficou bem, ótimo. Vamos manter a Ritalina, ajustar a dose, ajustar os horários e quem sabe daí a alguns anos a gente faz uma nova tentativa, ou não, se estiver tudo bem, mantém mesmo. A Mila Francisco, tomei Venvanse 30mg por alguns meses, tomava de manhã, no começo da noite sentia uma estafa mental. Isso é efeito... é o efeito rebote? Talvez, isso pode ser chamado de efeito rebote. Isso é o seguinte, quando você não toma o remédio, o seu cérebro funciona muito no automático, mas parar ele, para ele funcionar no manual, né, é muito difícil. Ler ativamente, absorvendo as informações, assistir uma aula ativamente, é colocar o cérebro no manual. É estar focada só naquilo e usar aquelas informações para chegar a um lugar. Deixar correr solto, deixar os pensamentos irem e virem sozinhos, isso está no automático. A gente vive quase sempre no automático. O problema do TDAH é que a gente, quando quer parar e usar o manual durante um tempo maior, a gente acaba se embaralhando e não consegue. Só que o manual gasta muito mais energia, mas muito mais energia. Se o automático já gasta mais energia do que qualquer outro órgão do corpo, o manual usa demais. E aí, quando a gente não está habituado a tanto gasto energético, a tanto esforço mental,
e de repente a gente toma o remédio e consegue fazer, na hora que o efeito acaba, o nosso cérebro está super cansado. E um cérebro cansado, ele fica irritado, né? A pessoa que tem um cérebro cansado é uma pessoa que está irritada. É como você chega de um dia super estressante de trabalho, já assim, hoje nem vem que eu já não estou para conversa. Então, é isso que acontece. Né? Eu faço um paralelo com o corpo. O corpo é assim também. Se você é uma pessoa mais sedentária e aí de repente você viaja, vai para Ouro Preto, vai para um lugar que você vai passar o dia inteiro andando, subindo morro, descendo morro, entrando no museu, igreja, na hora que você chega no hotel de noite para tomar um banho e ir para aquele restaurante que você reservou, você bate na cama e não consegue levantar mais. A perna chega a doer. Fala, tô morto de cansado, eu acho que eu não vou conseguir ir. Agora, o sujeito que trabalha como pedreiro, como, sei lá, tem um trabalho braçal, passa o dia inteiro, trabalha na roça, né, muitas vezes, trabalha usando o corpo, ele chega em casa no final da tarde e vai jogar bola. Então, a gente se acostuma. Esse efeito melhora com o tempo. Resolve 100%? Não. Mas tem a hora de se sentir cansada e de relaxar e de descansar. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer mais do que o razoável. Aí a pessoa, por exemplo, trabalha o dia inteiro num trabalho cansativo e estressante e faz uma faculdade à noite. E a pessoa se propõe a passar 4 ou 5 anos da sua vida com uma rotina que começa às 7 horas da manhã na hora que ela pega o ônibus para ir para o serviço e termina à meia-noite na hora que chega da faculdade em casa. Não dá, não é viável. Quer dizer, dá, muita gente faz. O trabalho vai ser prejudicado, a faculdade vai ser prejudicada, a vida familiar, social vai ser prejudicada. Agora, querer tomar remédio para estar super ativa, super ligado de 7 da manhã até meia-noite vai te fazer mais mal ainda e não adianta. Então é preciso tentar organizar a vida para que as coisas que realmente exigem essa atenção, esse funcionamento manual do cérebro tinindo, aconteça dentro de cerca de 10 horas, 12 no máximo, que é o tempo que a gente vai estar sob efeito do remédio. Depois a gente vai descansar, vai relaxar e com o tempo esse cansaço não é mais tão intenso assim. Ritalina ele é muito caro, a de 20 mg está um absurdo. Bem, Colares, caro é o Brasil, caro é a gente receber tão pouco como se recebe em média no Brasil. Quando a gente compara, eu falo isso, não é defendendo laboratório, eu não trabalho para os laboratórios, não porque eu trabalharia, dependendo da proposta, manda aí, mas eu não trabalho para eles, não é isso. A questão é que eu tenho pacientes no exterior, e depois da internet a gente tem gente no lugar do mundo inteiro, né? Tenho pacientes na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, e em todos esses países é muito mais caro, muito mais caro. Nos Estados Unidos é bem mais caro do que a Europa. Meu paciente na Espanha disse que comprou Venvance lá por cerca de 100 euros, menos um pouco do que 100 euros, o que daria quase 600 reais aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu tenho paciente que me disse que ter comprado Venvance por $300. Ritalina LA, sinceramente, eu não tenho paciente no exterior que eu me lembre de ter usado, mas caro é o Brasil. A gente é que recebe muito pouco, muito pouco. Esse é que é o problema, isso que precisa ser resolvido. E caro é a gente conviver com essa cara de pau aí que já dura desde 1988, de dizerem que existe um sistema único de saúde que é público e que realmente vai oferecer tudo aquilo que a gente precisa, quando nunca ofereceu. E eu acho um absurdo que se chame Sistema Único de Saúde. Pois como que tem um sistema único e um sistema suplementar? E ainda um outro sistema privado? Ué? Mas não era único? Único é um só. Se tem dois, não é único. O nome mesmo é feito para enganar a gente cai. A gente precisa exigir isso. Hoje, esse ano é ano de eleição, né? Não pergunte ao seu candidato a deputado, principalmente, o que ele fez, ou o que ele pretende fazer pelo TDAH. Se ele já foi antes deputado, se ele já teve um cargo antes, pergunta o que você fez até agora. E se ele falar que ele apoiou uma lei que diz que sugere que a escola ofereça o primeiro lugar na fila, isso não é suficiente, isso é muito pouco. Eu quero saber se realmente tomou alguma medida séria que deveria ter eficácia. Às vezes tentamos, não foi aprovado e tal.
mas a verdade é que isso não aconteceu. Não aconteceu. Vírgula do grupo 10 do 2, a diferença é praticamente R$100 a diferença. Aí sobre essa questão do preço eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisada nisso, porque talvez tenha alguma coisa que a gente pode orientar. Terapia com psicólogo ou psiquiatra. Em geral, a terapia é feita com o psicólogo. O psicólogo ele tem uma formação mais para terapia mesmo. Muitos psiquiatras têm, outros não. Alguns cursos na psiquiatria têm. No meu, eu tive muito de psicanálise e tal. Até nem sou muito adepto à técnica, mas meus preceptores em Barbacena tinham muitos psicanalistas. E a gente tinha psicólogas. Nós tínhamos lá a Bill e a Nivalda, que estavam todos os dias com a gente. Tinha 2 psicólogas de plantão praticamente lá no ambulatório para discutir os casos, para tirar dúvidas, participavam das reuniões de equipe. Então eu me sinto muito confortável com a psicologia e eu faço, não é uma psicoterapia formal, né? Não é um programa formal de psicoterapia, mas numa consulta de 2 horas, obviamente, né? Eu marco um intervalo de no mínimo 1h30, dá tempo da gente indicar muita coisa, conversar, e às vezes é suficiente para alguns, para outros não. Então, aí vai de cada um. E tem muita gente tem muito psiquiatra que até oferece psicoterapia, mas por um preço mais alto, e aí a psicologia acaba, né, levando. O Emerson está perguntando sintomas no início do mal de Alzheimer. O Emerson, alterações cognitivas, as mais variadas, mas principalmente relacionadas à memória. E aí, quando a alteração é da memória, é do mais recente para o mais tardio. Então, a pessoa que está numa fase inicial de Alzheimer e tem um comprometimento da memória, ela não se lembra o que almoçou hoje. Ela não se lembra de uma pergunta que ela te fez meia hora atrás. Mas ela conta a infância dela em detalhes. Uma pessoa que já tem um quadro moderado, ele não se lembra que ano nós estamos. Ele não se lembra muitas vezes o que aconteceu nos últimos meses, o que aconteceu nos últimos... Talvez ele confunda o nome dos netos, mas ele ainda se lembra dos filhos, da infância dos filhos e tudo mais. Ele se lembra de alguns anos atrás. Então a gente, quando tem Alzheimer, vai perdendo do recente para o tardio. Do recente para o tardio. Até que chega aquela coisa, às vezes a pessoa vem, traz um idoso, a gente pergunta sobre a memória, fala, tem uma memória ótima, conta os casos de antigamente o dia inteiro, passa o dia inteiro falando sobre coisas da infância, não sei o que lá e tal, fala, mas e da coisa de hoje? Ele fala, não, esse assunto ele te pergunta, ele não fala não, mas a memória tá boa porque o do antigo ele lembra, então é a memória tardia. Eu quero saber primeiro da memória recente. Agora, alterações de humor, de sono, de personalidade, qualquer tipo de alteração cognitiva pode ser um sinal que vai levar à suspeita do diagnóstico de Alzheimer, e aí a gente vai partir para uma investigação mais a fundo. A live vai ficar gravada, Eliana, sempre fica gravada. Minha equipe aqui está dizendo que eu não posso deixar a live gravada para sempre. Não agora, não tem ninguém do meu lado aqui não, mas assim, eu tenho que parar de deixar todas as lives gravadas e tal, mas por enquanto nós vamos deixar. Depois a gente pensa no futuro. Mayra, psicopedagogia. Tem um aluno que foi diagnosticado com distúrbio do comportamento. Isso seria um diagnóstico? Com esse nome eu não conheço. Distúrbio do comportamento não é um termo que eu conheça, não. Não concordo. Não concordo. Não. Agora, existem classificações diferentes. Talvez a CID-11 tenha trazido isso e eu não tive ainda a oportunidade de ver. Eu já vi muita coisa da CID-11, mas não vi tudo. Talvez, né? Ela está toda em inglês ainda. Eu não sei por que atrasa tanto essas traduções. Um negócio tão simples de ser feito. O TDAH eu mesmo já traduzi. Meus slides sobre TDAH, 2 anos... Há 3 anos o meu slide de TDAH tem lá a CID-11 já... 3 anos atrás não estava traduzida não, mas já estava lá e agora está traduzida. Vem para Petrópolis, Eliana, seria um prazer. Petrópolis, já tive aí só de passagem, fui passear quando era criança, fui fazer vestibular quando era novo e tudo mais, mas me lembro que é uma cidade muito bonita, muito agradável. Será um prazer, quem sabe no inverno, a gente fazer alguma coisa aí. Pretendo, a partir desse ano ainda, viajar um pouquinho pelo Brasil, levar, né, fazer alguns eventos presenciais
está em contato direto com o povo. Tomara que eu consiga esse ano ainda e que Petrópolis entre na nossa agenda. Psiquiatra em Salvador, Rosemary, por enquanto não conheço, espero que em breve sim. Dei um livro sobre TDAH para uma diretora da universidade particular, pois a mesma desconhecia o assunto. É isso aí, a gente tem que agir assim, sutil, entende? Você leva de presente, olha, eu trouxe um presente para você, né? Ao invés de xingar a pessoa, mas não é possível que você não entende nada sobre isso, então você leva um presente, aí você, sutil. Eu sempre digo assim que não quero ofender ninguém, mas assim, uma dosinha de cinismo, entende? Fala assim, olha, eu trouxe aqui um presente, né? Te agradar, porque você precisa aprender sobre isso, né? Vale a pena. Essa delicadeza, né, na hora de tratar é importante. Boa noite, beijo da Larissa. Boa noite, Larissa, beijo pra você também. A gente entrando, adolescentes misturam bebida com medicamento. Olha, não há indicação de que o uso dos medicamentos para TDAH com bebidas alcoólicas venha trazer um prejuízo significativo para a saúde. Não há estudos que mostram isso, todos os estudos mostram que o máximo que pode ter um pouquinho mais de efeito colateral, a pessoa ficar um pouquinho mais acelerada, um pouquinho mais ligada, um pouquinho mais elétrica, mas... E esses estudos eles são muito importantes porque o que eles dizem é o seguinte: não deixe de se tratar porque de vez em quando vai beber, né? Não deixe de dar o remédio para o adolescente porque ele vai beber de vez em quando. Pode dar o remédio, se ele beber de vez em quando, não vai morrer por causa disso, pela associação com o remédio. Não vai acontecer nada de mais grave. Ainda não tem um número suficiente de estudos para a gente afirmar que nada pode acontecer, mas essa ressalva para os eventos raros aí possíveis ainda é feita, mas não há indício de que a gente deva se preocupar demais com isso. Pode dar o remédio, se por acaso ele beber, paciência. Revoque é bom para TDAH? Laís Vessef. Não, Revoque não é indicado para o tratamento do TDAH. O Revoque, ou Luvox, ou ainda fluvoxamina, é um antidepressivo que pode ser usado na depressão, na ansiedade, mas é especialmente bem utilizado no toque. No TDAH, não há evidências de que ele venha a trazer um efeito positivo, então não usamos. Meu filho está tomando Ritalina LA de 10mg. A professora comentou que depois da hora do lanche percebe que ele se apresenta mais agitado, mas é só 3 horas depois que ele tomou o remédio. O que acontece? No caso da Ritalina LA, ela tem 2 picos de ação. Ela tem a liberação de metade da medicação quando é tomado e metade cerca de 4 horas depois. E aí a metade de 10mg, 5mg, não tem um efeito tão intenso e nem tão longo. Então é muito comum que crianças tenham um efeito da Ritalina de 3 horas, 3 horas e meia. Crianças mais novas até menos do que 3 horas, elas eliminam mais rápido. Agora, como o segundo pico vai entrar daí 4 horas, então ele tem um efeitozinho, aí o efeito acaba, não entrou o segundo pico, ele fica agitado depois do recreio, e às vezes quando ele chega em casa ele não quer comer, ou ele já está bem de novo, ele já está mais tranquilo de novo, e aí será que é a professora e tal? Não, é porque houve esse intervalo. Então, ajustar isso é o mais indicado. Sempre tem um problema, melhorou durante um tempo, mas depois tem um problema, né? Durante essas horas está melhor, depois não, é ajuste de dose e horário, e aí individualmente, e eu vou fazer mais uma vez minha propaganda sem nem saber se eu tenho meu produto para oferecer, que nós começamos ontem um curso sobre TDAH na escola, em crianças.
as vagas praticamente foram apenas 30 vagas, porque todo mundo pode abrir a câmera e conversar comigo durante as aulas, e a gente tem sempre um espaço no final para tirar dúvidas, para conversar sobre o caso de um, de outro, né? Depois 1 hora de aula, mais 1 hora inteira para isso. Então, começamos ontem só com uma introdução, apresentação, todo mundo teve a oportunidade de falar um pouquinho. Na segunda-feira começamos as aulas de verdade. Quem tiver interesse, manda mensagem no direct, porque a Carol vai responder, e ainda talvez dê tempo, eu não sei, porque desde ontem à tarde, eu até conversei com a Carol hoje de manhã, mas a gente não teve tempo de falar sobre isso, que a gente estava na rádio. Toda terça-feira eu venho aqui de noite, mas de dia eu tô na Rádio Vanguarda, Vale do Aço, aqui em Ipatinga. Todas as terças-feiras, a partir de 11 horas da manhã, eu entro mais ou menos 11h10, o programa começa, tem apresentação e tudo mais, eu entro mais ou menos 11h10 e fico até mais ou menos 12h15 respondendo todas as dúvidas. Quem não é daqui pode baixar o aplicativo aí, Rádio Vanguarda, Vale do Aço, e acompanhar. Como fazer desmame da risperidona? Thaisa, quando ela não foi bem indicada, até dependendo da dose, a gente diminui um pouquinho, tira 1/3, espera 3, 4 dias, tira mais 1/3, 3, 4 dias, tira o resto. Às vezes, 1 miligrama de noite é tudo que ele toma, toma meio miligrama de manhã, meio miligrama de noite. Tira de uma vez. Não vai, se estava mal indicado, não tem por que manter. Mas para pacientes que têm quadros psicóticos, aí a gente não tira não. Se tiver que tirar, tem que começar a introdução do outro antes de fazer a retirada dela. Então, varia de caso a caso. No TDAH, dose baixa, simplesmente para. André, graças a você me livrei desse medicamento, estava aumentando a prolactina do Enzo. Sim, o Japa Ruivo. Fico muito feliz por isso, André. Fernanda Barros, boa noite. Fortaleza não, mas Fortaleza está na minha lista, eu tenho um grande público em Fortaleza. Não que as outras cidades não estejam, mas o pessoal do Nordeste é muito carinhoso comigo aqui, e eu sempre gostei muito do Nordeste. A capital do Nordeste que me falta conhecer é Fortaleza, também não conheço Teresina, mas é Fortaleza, capital do Nordeste, que me falta conhecer, do litoral. Quando criança a gente viajava muito, meu pai TDAH como ele teve um trailer, depois ele fez um motorhome e a gente viajava, então Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, eu conheço. Até Fortaleza nós não chegamos, mas Fortaleza, Salvador, Recife estão na minha lista. Também quero ir nas outras, estou citando essas que são as maiores. Goiânia, tem muita gente de Goiânia aqui, tem muita gente de Manaus, tem muita gente do Pará. Eu quero ir em todos os lugares, eu quero ir onde tiver gente para me ouvir, né? Essa coisa do não sou artista, mas enfim, como diria o Fernando Brant, todo artista tem que ir onde o povo está. E eu também quero ir, mas levar a informação aonde ela é necessária. Vamos com prudência, devagarzinho a gente vai cidade em cidade. Agora, se tem uma instituição beneficente, que seja relacionada a uma instituição religiosa, uma escola pública, uma coisa, qualquer lugar que não tenha fins lucrativos e quer que eu faça uma palestra online, eu faço, me convida que eu faço. Para mim é um prazer. Online, a gente marca um horário, tirar 1, 2 horas da minha semana para levar a informação onde ela é necessária é muito legal. Tem uma instituição particular que quer que eu faça uma palestra, eu faço também. Nesse caso eu cobro, porque vocês estão cobrando, eu vou cobrar também. Mas se ninguém aí cobra, eu também não cobro não, e faço também, como eu faço aqui no Instagram, e não recebo nada por isso. Para mim é um prazer. Também vou para Brasília, também vou para São Paulo. Colega em Petrópolis eu ainda não conheço. Não conheço. Estou me organizando para fazer consulta online, sinto muito segurança do senhor. Obrigado, Rosemiere, obrigado. Quando estiver, estou aí. Preciso, gente, de uma consulta com o senhor, o estado emocional está péssimo. O Solange, liga para minha secretária, o telefone tem aqui, no bolinho aqui tem um telefone, liga para lá,
que dia que eu vou trabalhar? Quinta-feira eu vou trabalhar. Quinta-feira para muita gente é folga. Quinta-feira eu vou trabalhar. Eu tenho a impressão de que minha agenda está cheia, mas se estiver... Enfim, sempre abre vaga de última hora. Quando puder assistir... Aí tá mandando mensagem pro pessoal aqui. Legal, obrigado. Mas quem receita é o psiquiatra. Quem receita é o médico, Eliana. Pode ser o pediatra, pode ser o neurologista, pode ser o médico generalista. Quem faz receita é o médico. O psiquiatra, ele tem a formação específica na área, o ideal é se consultar com o psiquiatra. Mas quem sou eu para dizer para você que o sujeito não pode ter o conhecimento sem ter feito, né, uma residência de psiquiatria ou ter o título de psiquiatra, ou ainda que né, pode. Né? Tem neurologistas que entendem tudo sobre TDAH, tem pediatras que entendem muito sobre TDAH, e meus alunos das aulas práticas aqui, principalmente dos últimos anos, entendem muito sobre TDAH. Quem foi meu aluno aqui na Faculdade de Medicina de Prática teve ali durante um semestre intensivo ali o TDAH, porque eu sou muito procurado por causa disso e vão acompanhando ali junto comigo. Já é um treinamento, né? Ainda falta, mas já é alguma coisa. Saudade de dar aula. Faremos, Eliana, faremos. Vamos devagar, uma coisa de cada vez, mas tenho muita vontade de Petrópolis. Eu tenho muita vontade de voltar aí para visitar, para conhecer e tal, o Museu Imperial. Vocês passaram por essas duas tragédias agora recentemente, né? A gente fica muito chateado com tudo isso, mas eu me lembro que eu achei muito bonito aí, principalmente, eu tenho uma lembrança muito, muito gostosa de quando eu fui aí, que eu era criança, das pantufas que a gente usava no Museu Imperial, não sei se ainda tem e tal, mas na época que eu era criança você tinha que calçar uma pantufa para entrar no museu, não podia entrar com qualquer sapato para não estragar o piso. E depois, quando eu fui fazer vestibular também, eu era adolescente, né? Eu era um adolescente com TDAH, a gente fez mais festa do que vestibular, tanto que não passei, mas achei a cidade linda, né? A Serra aí, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, tô doido para ir, mas é longe. Sobre transtorno sensorial, o que eu posso falar? Tatiana Murakami. Então, Tatiana, principalmente o que a gente vê sendo... Vou falar da perspectiva do TDAH. A gente vê transtorno de processamento auditivo ser confundido com TDAH muito. E também uma outra questão que é a seguinte: o TDAH, ele pode gerar uma certa lentificação no processamento auditivo. Quem tem TDAH sabe como é. A pessoa te fala uma coisa e aí você pergunta, o que você falou? E na hora que a pessoa vai começar a falar, agora você já sabe. Assim que você ouviu, você não sabia e perguntou o que era, mas antes de ela repetir, você processou e entendeu o que era. Então, uma discreta lentificação nesse processamento pode acontecer e aí confunde, porque você vai à fono, ela faz o teste, deu ali uma alteraçãozinha, ou ainda a alteração veio porque a criança é super distraída e aí ela não prestou atenção nos estímulos corretamente e acaba acontecendo isso. Isso se confunde muito. Né? Isso é o transtorno sensorial que a gente vê mais comum. Transtornos visuais, olfatórios, gustativos, táteis não são tão comuns. Aliás, uma sensibilidade tátil maior, não gostar que encosta muito, ter uma certa resistência com algumas texturas e tal, também é comum. Eu mesmo, desde pequenininho, nunca gostei que me encostassem o tempo todo. A Dainara, minha namorada, pelo contrário, não tem nenhum incômodo em ficar encostado nas pessoas 24 horas por dia. A aparência que eu tenho é que ela até prefere, e aí há um certo, né? Mas, enfim, não temos problema por isso, nos damos muito bem apesar disso. Mas essa coisa de não gostar muito de toque, de certos toques, de certas texturas, ser um pouco mais chato, com um tecido diferente, isso é comum no TDAH. Ser meio chato com questão auditiva também, certos barulhos incomodam demais,
hipersensibilidades em geral são comuns no TDAH. Boa noite, me fale um pouco da ansiedade, por favor. Josi, eu posso falar muito sobre ansiedade, muito. Seja mais específica. Enquanto você não seleciona mais específico, vou te falar uma coisa. Cuidado para não confundir ansiedade com impulsividade. A pessoa ansiosa, ela tem uma previsão negativa do futuro. Ela imagina que no futuro vão acontecer coisas ruins e que ela não vai conseguir impedir que essas coisas aconteçam e que com certeza vai dar tudo errado. Portanto, ela não quer que esse dia chegue nunca. A pessoa impulsiva simplesmente quer reagir agora a um evento que só vai acontecer no futuro. E então essa pessoa quer que seja agora. Para ela o futuro deveria ser agora. E as pessoas que têm TDAH são impulsivas, mas desenvolvem ansiedade em relação às coisas que elas sabem que já erraram antes e que vão errar mais uma vez depois. Eu chamo isso de a ansiedade do português da piada, que vê a casca de banana e fala, lá vou eu escorregar de novo, entende? Então a professora marcou a prova para daqui 15 dias, você já... meu Deus, a prova de novo, e agora e tal? O chefe pediu um relatório para o final da semana, você já começa a sofrer na segunda-feira, porque você sabe que vai ficar até sexta-feira enrolando para começar a fazer. Então essa é a ansiedade típica do TDAH, e muitas vezes ela vai para outros lados também, e pode ter o TDAH e a ansiedade generalizada, mas não confunda, principalmente na criança, a impulsividade, que eu vejo as mães falando, meu filho é muito ansioso, eu falei com ele que a gente ia viajar no ano novo, e todo dia ele me pergunta se está chegando. E, obviamente, nós estamos ainda no primeiro semestre. Sim, mas é porque essa criança, ela não consegue esperar. Ela quer tudo para ontem. Então, não fale sobre o que vai acontecer daqui a alguns meses. Tente trazer as informações pouco a pouco. Doutor, uma dúvida. O uso de lorazepam a longo prazo pode causar perda de memória? Parece que sim. Mas seria... eu não revisei esse tema recentemente, mas eu ainda não me sinto confiante para afirmar. Mas muitos estudos sugerem que sim. Mas esse é um dos termos mais controversos da psicofarmacologia. A relação entre o uso de benzodiazepínicos, que o lorazepam é um deles, com as demências ou transtornos neurocognitivos do idoso, que o Alzheimer é um deles. Portanto... muita coisa indica que sim, e talvez já haja evidências provando de fato que sim, há uma relação de causa e efeito, mas até onde eu pude estudar, ainda é uma sugestão, não é uma coisa que eu poderia afirmar. Beth Prado, doutor João, a Anitta se mostrou agressiva e irritada, mas passou de pacote, o que eu acho? No caso da Anitta, talvez seja interessante. Só para esclarecer para vocês, eu conheço a Anitta, a gente já consultei ela online e tudo mais, já conversei muito com a Beth sobre o caso dela, e ela tem um quadro mais complicado, ela tem TDAH, mas ela tem outros diagnósticos também, então é sempre muito delicado, porque os remédios para TDAH trazem piora de alguns dos outros sintomas que elas têm, então, mas enfim, pode sim trazer alguma resposta positiva, mas é delicado, devagarzinho, e não é uma mudança radical, é alguma melhora. Fernanda, vou para Fortaleza sim. Ah lá, uma corrente também é de Fortaleza, tô doido para ir. Pra vários lugares. Estranho que ninguém pode colocar num currículo que tem TDAH. Pode, né? Pode, eu não sei. Para muitas profissões, se eu estivesse recrutando, para muitas profissões, eu iria querer selecionar quem tem TDAH. Entende? Mas há um preconceito. Mas para algumas profissões, eu acho que quem tem TDAH é melhor. Você não vai ver um cara que faz stand-up de comedy e faz muito bem, né? Eu acho que eu falei errado, né? Esses comediantes que chega, pega o microfone e sai falando e faz muito bem e não tem TDAH, difícil, não é? Artistas costumam ter TDAH,
E certas profissões, não vou falar para não gerar uma coisa de que eu tô com preconceito, mas tem algumas profissões que a gente vai muito bem. Águas de São Pedro, quem sabe? Não conheço Águas de São Pedro, Andréia. Santa Catarina, gente, se me chamar eu vou. A vontade que eu tenho de falar assim, organiza o evento, conversa com a Carol, acerta as coisas aqui que a gente vai. Mas eu não vou passar esse trabalho todo para vocês. Se quiserem fazer, organiza, combina com a gente, nós vamos. Mas eu estou insistindo com ela porque a gente está muito empenhado no curso que começou essa semana, mas daqui 2 ou 3 semanas, na hora que as coisas estiverem caminhando, nós vamos começar a pensar numa agenda para fazer pelo menos aí um evento por mês a partir da metade do ano agora, a partir de junho, julho. E aí eu tenho que ir em BH, porque senão o pessoal de BH me mata, eu vou ter que fazer aqui na região também, e eu vou pelo menos a 1 ou 2 capitais do Nordeste e provavelmente a São Paulo, e quero ir também a outros estados, mas vamos ver o que a gente vai conseguir organizar para esse ano. Dá um trabalho que eu fiz eventos aqui em Ipatinga para a Associação Mineira de Psiquiatria. Eu organizei 2 vezes a jornada de psiquiatria do leste de Minas e do Vale do Aço aqui em Ipatinga. Dá um trabalho que vocês não imaginam, com o apoio da associação dentro da minha cidade. Para organizar um evento em outro estado, nossa, eu tô já sofrendo de pensar que eu tive a ideia e que eu prometi que ia fazer, que o trabalho é muito grande. E tem que ser bem organizado porque tem que ser legal para quem participa e tem que dar um retorno para a gente, né? Porque tem pessoas trabalhando comigo, tem gente investindo, tem uma equipe, a gente fica muito feliz com os elogios, mas as contas vêm sempre em reais, sem contar as da internet que vem em dólar. Beth Prado, já respondi. Ainda tem pantufa, legal. Eu devia ter 6, 7 anos de idade, eu não tinha mais do que isso. Nunca me esquecerei daqueles salões e tudo mais, e das pantufas, dos jardins e tudo. Aquilo me deixou muito bem impressionado. Sim, essa alteração que eu citei auditiva é o transtorno do processamento auditivo central. Enrola 2 anos para conseguir concluir. Exatamente. Nunca que acaba. Lorazepam dá peso de memória para nomear coisas do dia a dia. Para mim, parei com ele. No dia a dia, Maíra, não sei, pode dar. A questão é qualquer lorazepam, clonazepam, diazepam, bromazepam, esses remédios da receita azul, eles trazem perda de memória durante o efeito dele. Então você não armazena tão bem e às vezes pode ter também dificuldade para se lembrar de coisas que já estavam armazenadas durante o tempo em que ele está fazendo efeito. Agora, a dúvida que a gente tem é se ele aumenta a chance de você ter Alzheimer ou outras doenças semelhantes no futuro, e isso é que eu não me sinto confortável para afirmar. Olga tá aí, boa noite, Olga. Por nada, Beth. Correndo preocupada com o pai dela. Não se preocupe tanto assim, é bom, se conseguir parar é bom, mas tem que... Qual o contato para contratar a palestra, Natália? Aqui, ó, na bio tem uns telefones, e aí você liga nesses telefones e tem lá. Aliás, depois eu tenho que conferir essa bio se está atualizada, porque teve um telefone que mudou. Mas tá lá nos meus telefones ali, ou direto aqui no direct. Manda no direct, porque é a Carol que é responsável por isso e ela que confere. Loja Flor de Lis, mandando boa noite, chegando agora. Legal te ver aqui, mas nós já estamos encerrando, porque chegamos aqui ao final da nossa lista de mensagens. Eu acredito que já deve ter passado das 8h30, já deve se bobear ter passado das 9 da noite. Eu tô morrendo de fome, a live vai ficar gravada, fiquem tranquilos. A Glória está perguntando, eu tô morrendo de fome e hoje ainda tem o Cruzeirão para me dar dor de cabeça, quem sabe me dar alegria, né? O Cruzeiro tá precisando me dar alegria. Gente, é sempre um prazer. Para quem tem interesse, já disse, fala com a Carol, o curso começou ontem, tem ainda mais 9 aulas pela frente, ontem foi mais apresentação.
ainda tinha algumas vagas, eu não sei se ainda tem, mas se tiver, vai ser um prazer receber vocês. Se não conseguirem agora, porque o preço, porque não deu, porque não é um horário bom para você ou qualquer coisa, em breve teremos outros cursos, teremos outros programas. Você quer, eu sou adulto, eu quero pro adulto. Em breve teremos pro adulto, em breve teremos muitas outras coisas. E depois que eu comer, talvez amanhã eu responda as perguntas que ficaram faltando, porque eu estou ouvindo meu estômago reclamando aqui. A menina que trabalha aqui em casa está com problema de saúde na família, não pôde vir hoje, então nós ficamos sem almoço. Eu almocei uns 3 ou 4 pães de queijo e tô tomando de fome. A Beth está elogiando o curso. Gente, muito obrigado, até mais. Muito feliz com a repercussão aqui, com cada vez mais gente participando. Amanhã eu volto com outros conteúdos. Tchau, tchau.